Olá, como vai? É muito bom poder voltar aqui para trazer esse conteúdo relevante para você, falar da saúde dos olhos. Hoje, para falar de catarata, nós temos aqui mais uma vez o Dr. Og Vilela, que vai tirar todas as dúvidas acerca dessa doença. Eu já começo, doutor, com uma informação muito relevante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata é responsável por 47,8%, quase 48%, quase a metade dos casos de cegueira reversíveis no mundo. É um número que chama muita atenção, né? Como é que vai? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, eu adoro falar sobre catarata. Catarata é a minha paixão, é o que eu mais gosto de fazer dentro da oftalmologia. E é isso, a catarata, ela é a primeira causa de cegueira reversível do mundo. Ou seja, é uma cegueira que ela é momentânea, ou seja, ela tem tratamento. Esse paciente, ele já consegue... O que a gente fala que é cegueira? É uma certa qualidade de visão que o paciente tem, que ele perde essa qualidade de visão abaixo de um certo padrão que a gente estabelece. Isso o paciente é considerado cego. Ele não precisa de não ver nada, ficar só vendo preto para ser cego. A partir de um momento que ele enxerga com certa dificuldade grande até, a gente já é considerado cegueira. E essa cegueira é uma cegueira reversível, que o paciente consegue, com a cirurgia, voltar às suas atividades, voltar a ter a visão novamente. Isso chama a atenção porque muitas dessas pessoas, claro, sem um diagnóstico adequado, ela imagina, estou cega, permanentemente cega, perdi a visão. E quando ela descobre que tem cura, que é reversível, isso é fantástico, né, doutor? Principalmente algumas pessoas que não tem tanto acompanhamento médico, assim, ficam... ficou idoso, já perdeu a visão, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, tem procedimentos, tem tratamento para essa pessoa ter uma qualidade de vida boa. Curtir os netos, os bisnetos. Uma vida longa, e vendo o que Deus fez de bonito para nós. E com qualidade, né? Uma vida longa com qualidade. Agora, vamos falar então sobre essa doença, vamos entender um pouquinho melhor, porque não existe só um tipo de catarata, tem mais de um tipo, Isso. Né? A catarata, tem a catarata primária, que é a catarata, principalmente a senil, que a gente vai ter com a idade. Eu costumo falar com meus pacientes que é como o cabelo branco. Uma hora vai chegar. Alguns mais cedo, outros mais tarde, a catarata vai acometer. A catarata, o que é a catarata? Nós temos uma lente dentro do olho, que essa lente chama cristalino. O próprio nome já fala, é um cristal, é um vidro transparente, que com o passar da idade, ele vai perdendo essa transparência. Então a pessoa vai começando a perder a acuidade visual, ela começa a ver as coisas mais foscas. O nome catarata vem de uma comparação como se você estivesse vendo através de uma queda d'água, de uma lâmina d'água. Você vai perdendo a nitidez, vai ficando aquela coisa mais fosca. Por isso que veio o nome de catarata, que é uma coisa natural, todo mundo vai ter, é o cabelo branco dos olhos. Uma hora ele vai perder essa transparência e a pessoa vai perder a qualidade de visão. Então ela está muito ligada à questão da idade, mas tem outros motivos também que podem levar a pessoa, né, a desenvolver a doença. As cataratas secundárias. Essas cataratas secundárias, ela pode ser secundária a algum tipo de medicação, alguns medicamentos que podem causar trauma, algum acidente, o paciente teve um acidente, perfurou o olho, isso vai acelerar esse processo. Medicamentos, trauma, a senil, que é a que a gente já tinha falado, que é a principal. É que são vários tipos, né? São vários tipos. A gente primárias vai lembrar, e secundárias. As secundárias que é causada por uma coisa agente externo. Um medicamento, um trauma, uma infecção. A infecção que eu estava procurando. Pronto, lembro. Fugir da palavra. Mas é normal. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas, porque esses primeiros sintomas, assim, como que a pessoa... ela vai notar, mesmo leiga, mesmo sem entender, que tá diferente, tá mais opaco, você começa a ver de um jeito diferente ou ver menos, né? E a pessoa procura o oftalmologista. É aí que ela descobre? Na verdade, a procura do oftalmologista, a consulta oftalmológica, ela deve ser anual, em todas as idades. Com a pessoa acima dos 50 anos também. Aí ela vai aferindo a qualidade de visão. Quando essa catarata começa a dar sintomas, que a pessoa começa a ver
Ah, doutor, eu tô vendo como se estivesse indo através de uma nuvem, tô vendo... não tá normal. Aí ele procura o oftalmologista, se ele já vem acompanhando, ele vai pegar essa doença um pouco mais cedo, que é um fator importante pra gente, relevante para a gente levar em consideração, que a cirurgia de catarata, aquela catarata que já causou cegueira, a catarata mais avançada, essa catarata vai ter mais riscos para fazer na hora da cirurgia. Essa catarata a gente fala que ela está mais dura. E os aparelhos que a gente usa para tirar essa catarata vão usar mais energia. Então o olho vai sofrer mais. Então uma coisa importante para a população entender dessa importância de consulta anual é para não deixar a catarata passar da hora. Fazer ela mais do começo para ela não ficar tão difícil. Esse difícil que eu falo é em riscos mesmo. A cirurgia fica mais arriscada. Quando a gente fala de risco, assim, ela pode ser que ela não seja bem sucedida e por algum motivo isso pode ocasionar alguma sequela, é isso? A qualidade de visão no pós-operatório pode deixar não ser tão boa quanto se você fizer ela lá no começo. Você vai correr alguns riscos que você não precisaria. Alguém que deixa essa catarata ficar muito dura, os aparelhos, como eu disse, ele vai usar muita energia para tirar essa catarata. E aí na hora que essa energia, o paciente pode ter que ir depois para um transplante de córnea, ter outras complicações, ir para uma cirurgia de retina, que se fosse feita essa catarata mais no princípio, sem deixar ela evoluir muito, esses riscos dessas complicações diminuiria muito. Então, o diagnóstico precoce é sempre muito bem-vindo, né? E sempre faz com que esses problemas possam ser evitados. Isso. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência clínica. Certamente o senhor recebe vários pacientes de toda Minas Gerais. Aqui o Hospital de Olhos é uma referência, recebe muita gente até de outros estados para cá. Mas essa qualidade de vida, né? Como que a pessoa chega e depois que ela faz a cirurgia, doutor, vê o mundo de novo? Então isso é fantástico, né? Essa é a melhor parte. Você vê... Quando essas cataratas já estão muito avançadas, ele vem geralmente com um acompanhante que vem ajudando ele a... Que ele já não consegue mais fazer as coisas do dia a dia. Ajuda ele a entrar na sala do consultório, ajuda a sentar. E aí, depois da cirurgia, uma semana, o paciente você já chama ele já vem sozinho, já entra. E deve ser muito emocionante, é muito satisfatório. É a parte melhor da oftalmologia, é isso. E a catarata, o resultado é muito rápido. Então fica para o paciente ele fica deslumbrado. Esse pós-operatório, quanto tempo mais ou menos para voltar para casa? Ele opera, ele tem que vir numa revisão no dia seguinte, com uma semana e com 30 dias. A cada dia desse ele vai recuperando a visão. E quando eles chegam, aí tem alguns casos engraçados, tem paciente que acha que foi outro médico que operou. Porque ele não me viu no primeiro dia. Ele não me viu no primeiro dia. Aí depois ele volta, mas foi você que me operou? Ah, o senhor é muito branco. Ele via tudo meio turvo, né? Não conseguia identificar com qualidade. O perigo é que alguns ainda falam assim, as senhorinhas, ô doutor, você é bonita. Eu falei, não, erramos a cirurgia, nós vamos ter que trocar essa lente. Sensacional, mas eu fico imaginando. Mas é muito satisfatório, é a melhor coisa, quando eles se emocionam e emociona a gente também. Tem casos assim realmente emocionantes de chegar ao choro mesmo? Tem, eu choro. Ver o médico eu sei que chora, mas o paciente principalmente, né, doutor? Chora. Porque você poder novamente ver ali o rostinho de quem você ama, isso não tem preço, né? Isso é tudo. A pessoa não estava conseguindo andar só, ela não estava conseguindo se alimentar. E ela passa uma semana, 3 dias, 2 dias, ela começa a ver tudo de novo, ela fica... Tem muitos casos... Tem algum que você lembra? Um caso engraçado é do senhor, que como ele já não estava enxergando, ele tirou o vidro do relógio e ele deixava o relógio na perna dele e ele passava o dedo para sentir a hora pelos Virou ponteiros. Quase um braille, né? Pelos ponteiros. E o netinho dele passava e roubava esse relógio dele. Oh, meu Deus. E como estava na perna, ele só via depois que o netinho já tinha pego. Ele não conseguia...
Aí ele operou, depois de 3 dias, o netinho já levou um tapa. Larga meu relógio. Ou seja, ele começou a ver o netinho chegar perto. O netinho pegava e ele não via. E aí filha, doutor, ele tá vendo muito bem, ele já deu um tapa no neto. Isso é muito bom. A gente fala dessa questão de ver de novo quem a gente ama, mas é muito mais do que isso. É você devolver a autonomia, a pessoa poder pegar o ônibus, poder identificar ali qual que é a linha dele, poder assinar um cheque, ou seja, uma vida normal, né? Uma vida normal. Que ele foi perdendo e muitas vezes ele vai perdendo aos poucos. Ela é uma doença evolutiva e lenta. Ela vai embaçando, ele não vai percebendo, e depois ele começa a perceber, vai se acostumando situação, né? Com aquilo. Quando volta, não, doutor, o azul é muito azul. O amarelo tá muito amarelo. e a senhorinha, o senhor é muito bonito. Aí eu falo, é essa hora que eu acho que não deu certo. Doutor, mas é muito bom a gente falar disso, porque realmente qualidade de vida é muito importante. Agora, tem uma coisa que tem que ser levada em conta, que são os fatores de risco. O senhor falou sobre a questão da idade, mas tem alguns hábitos que o ser humano adquire ao longo da vida que podem corroborar para piorar o caso. E acelera o caso. Quem tem diabetes aumenta a chance, aumenta a velocidade com que isso vai progredir, a exposição solar, a idade, o uso de algumas medicações, tem o risco da automedicação, da pessoa tomar o remédio sem saber, e outros casos é o seguinte, é o paciente que precisa daquela medicação. Então, para outra patologia, outras doenças, que ele vai ter que tomar aqueles remédios e isso vai acelerar o processo da catarata. Mas é aquilo, é um processo natural que já iria acontecer e é reversível. Até com o tipo por causa da diabetes, por causa desses medicamentos, ela vai ser reversível. Nós vamos tirar a catarata e o paciente vai retomar a qualidade de visão. Uma vida sedentária, com tabagismo, isso pode também contribuir negativamente? Isso, exatamente. O cigarro, acelera, né? O cigarro, para tudo ele é ruim. É ruim, não serve para nada. Ele não serve para nada. Ele também acelera esse processo. É aquilo que eu falo. Esse processo vai acontecer. Algumas coisas pode acelerar esse processo. E fatores genéticos também. De vez em quando a gente pega um senhorzinho de bastante idade que ainda não tem catarata. Não é muito comum, mas acontece. Não é que... A medicina não é uma matemática, né? Não chegou em 55, 60, 65. Vai ter, não vai ter. Uns vão ter com 50, outros vão ter com 80. Cada um vai chegar uma hora que tem. Mas a importância de não deixar passar da hora. Porque do mesmo jeito que tem alguns poucos senhores que ainda não têm uma catarata muito avançada, a imensa maioria tem. E quando não vai ao médico, já pega essa doença mais avançada. Então, pelo que eu entendi, tem fatores, inclusive genéticos, pode acontecer, mas existem alguns fatores que a gente pode sim evitar. Pode protelar, adiar o máximo que puder. Que com algumas dessas coisas, como eu falei, assim, a partir dos 50, com certeza quem começa mais cedo, teve mais exposição solar, pode ser que fumava, pode ser que tenha diabetes, isso... Vamos dizer, no contexto geral dos meus pacientes, os que operam mais cedo têm esses fatores de risco. O uso de alguma medicação, aqui no norte de Minas, muito sol. Igual da outra vez que a gente estava falando sobre pterígio. Continua a mesma coisa. Sol para cada exposição solar a vida toda, trabalho rural... sem proteção, vai acelerar esse processo. Pois é, vamos falar um pouco sobre a questão dos óculos. Né? É muito importante, então, proteger de alguma maneira desses raios, né? UVA, UVB. Os raios, usar o óculos escuro é essencial. Nós, aqui no norte de Minas, estamos vivendo o boom aí da energia solar. Aqui é muito sol. É verdade. Você anda nas estradas, só tem empresa Vai para Janaúba, para você. Passa ali perto de Capitão Enéas, é cheio Pirapora, para todo lado. lugares. Ou seja, a irradiação nessa região nossa é muito intensa. Então, vai trazer os malefícios. Para o olho, para a pele. A questão de câncer de pele é muito comum na nossa região também. A incidência é bem maior. Por causa... Eu brinco que nós vendemos raio ultravioleta. Verdade. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho, doutor. Eu queria que você explicasse para a gente como que é a cirurgia
de um jeito assim que as pessoas possam entender. Que você falou que se demorar um pouco mais, ela fica mais dura, fica mais difícil de fazer essa retirada. Mas é exatamente o quê? Como que é feita a cirurgia? Como eu falei antes, a catarata ela é uma lente natural que ela perdeu a transparência. Ela ficou mais rígida e perdeu a transparência. Essa cirurgia nós fazemos com um aparelho que chama facoemulsificação. É um aparelho de ultrassom que quebra essa catarata em pedaços bem pequenos, liquefaz ele e aí o próprio aparelho aspira essa catarata. É a maneira mais comum de fazer a cirurgia no mundo inteiro é essa. Tem alguns casos, quando a catarata está muito avançada, você lembra que eu falei sobre a energia que esse aparelho vai ter que usar. Quando, em alguns casos, essa cirurgia é muito avançada, a gente tira a catarata inteira, como era feito antigamente, antes de ter essa tecnologia. E hoje em dia, que é o único aparelho que no Hospital de Olhos nós temos aqui, o único do norte de Minas, de Belo Horizonte até acho que Salvador é o único que tem, que a gente consegue fazer alguns passos dessa cirurgia de catarata com laser. Esse tema dessa cirurgia de catarata laser é muito... A população em geral sempre achou que a cirurgia de catarata fosse feita a laser. Então, todo dia eu recebo paciente. Doutor, a cirurgia é feita a laser? Temos também a opção de fazer ela laser. Temos a opção de fazer ela laser e fazer ela manual. Mas ali faz a laser. Não. Não faz. O único lugar que tem o único aparelho do norte de Minas que faz cirurgia de catarata a laser é aqui do Hospital de Olhos. E o que esse aparelho ele vai fazer? Ele vai trazer mais segurança para a cirurgia. Alguns passos da cirurgia que tem uma certa chance de ter mais erros, que o cirurgião pode manualmente errar, o laser não erra. Doutor, mas então quer dizer que com o manual vai errar? Não. É que eu costumo falar para o paciente, é o marceneiro que fez essa mesa. Ele sabe fazer ela manual, ela vai ficar lisinha. Só que agora nós temos uma tecnologia que vem a serra e vai serrar isso aqui a laser. Então a precisão vai ficar maior. A reprodutividade, ele vai fazer 1000 tábuas idênticas. O cirurgião, o marceneiro, por melhor que seja, para ele fazer 1000 idênticas vai ser difícil. Pode ter uma exceção ali no meio. Então você ganha em segurança com essa cirurgia laser. Outra coisa que é a dúvida, que é bem frequente e que é muito importante, que é a catarata. Na cirurgia de catarata, depois que a gente tira a catarata com laser ou manual, fazendo ultrassom, aspirando a catarata, a gente coloca uma lente artificial. Essa lente artificial vai ficar para o resto da vida. Você colocou, ela vai ficar para o resto da vida. A lente intraocular. Lente intraocular. Essa lente, hoje em dia, ela tem de várias qualidades. Antigamente, falavam, tinha cirurgia, a lente importada e a lente nacional. As nossas lentes são todas importadas, mas entre as importadas, agora nós temos diferenciais nessas lentes. Tem lente que só tira a catarata, que a pessoa depois continua usando óculos. Tem lente que tira a catarata e tira o grau de longe. Essa pessoa não vai precisar de usar óculos para longe, vai usar óculos só para perto. E tem as melhores lentes que... Não, tem a lente ainda que tira o de longe e o de perto. E as melhores hoje em dia que tira o grau de longe, o intermediário e o de perto. Que já é uma trifocal, que ela vai tirar lá todos os graus. Então o paciente na hora da cirurgia, ele pode ter o benefício tanto de melhorar a qualidade, a nitidez, porque tirou a catarata, e também tirar a necessidade e a dependência de usar o óculos. Olha só. Isso é o ganho, qualidade de vida é incrível. Quem passou a vida inteira, que tem muito grau, o hipermétrico que tem aquele olhão, o óculosão grosso e tal. Aquele fundo de garrafa. Depois da cirurgia de catarata, ele tirou o óculos. Então, ele além de tirar a catarata, ele ainda tira a necessidade de usar o óculos. Benefício duplo, né? Benefício duplo. Como eu falei, essa lente a gente não troca. Quer dizer, troca em alguns casos específicos de algum acidente, alguma coisa. No habitual, essa lente é permanente, ela vai ficar o resto da vida. E aí a importância de você escolher a lente bem na hora da cirurgia. Essa escolha, ela passa pela avaliação médica mesmo, não é todo mundo que pode
usar essas melhores lentes. Se a pessoa tiver algum outro problema, ela não vai ser indicada essas melhores lentes. Mas para quem só tem a catarata, não tem mais nenhum outro problema, é fantástico. Ela vai tirar miopia, hipermetropia, astigmatismo, a presbiopia, que é a vista cansada, na cirurgia de catarata. E aí que eu falo, aí escolheu a lente bem, e aquela lente vai fazer bem para você até quando você estiver aqui. Agora, uma coisa importante da gente chamar a atenção, o senhor até já falou isso, né? Essa qualidade que tem no Hospital de Olhos e que o diferencia dos demais hospitais. É uma junção, é ter um bom médico, é ter também os aparelhos corretos, ter, igual você falou, esse diagnóstico o mais rápido possível. Tudo isso vai ajudar a evitar esse problema, porque a catarata ela é reversível, mas a gente precisa unir esses fatores todos aí que eu mencionei. Ter um bom resultado, um bom resultado no tratamento. E ela pode voltar, a doença? Não, a catarata, os pacientes perguntam, voltou, não. Um outro detalhe que é um jeito de um médico explicar para o paciente é o seguinte, depois essa lente intraocular que a gente colocou dentro do olho, ela fica equilibrada numa membraninha natural que nós temos, que é a membraninha que segura a própria catarata lá dentro do olho. Com o passar dos anos, depois da cirurgia de catarata, essa membraninha começa a pacificar, ela começa a fibrosar, ela começa a cicatrizar. É o processo de cicatrização mesmo. E aí a gente faz uma limpeza nessa membrana, a gente retira essa membrana da frente do eixo visual. Que aí é que alguns pacientes falam que é limpar a lente. Minha lente sujou. Mas não é a lente que sujou, é essa membraninha atrás. E outros pacientes, outros médicos mais antigos falavam assim, para o paciente entender, a catarata voltou, nós vamos ter que fazer um laser agora. Que não é bem isso, é essa membraninha, e isso acontece em 80% de quem opera catarata. Então, uma vez que isso pacificou, a gente faz um procedimento. Esse procedimento não é outra cirurgia. Não. Esse procedimento é um procedimento mesmo, não é feito em bloco cirúrgico, não. É um aparelho bem simples que muitas pessoas chegam com medo de fazer. Vou achar que vai tirar a minha lente do olho. Não. É um aparelho bem tranquilo. Os pacientes, depois que fazem... Foi isso, doutor? Mas e aí, não vai tirar a minha lente? Não, é só o laser, vai lá, não dói, é um procedimento bem tranquilo. Que bom. Bom, a gente já está chegando aqui mais ou menos no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, doutor Og. Mas tem alguma coisa que a gente não mencionou? Alguma mensagem final que o senhor queira deixar para reforçar algum mensagem assunto? É que eu queria ter mais tempo. Podemos ficar, vamos lá. Porque toma uma aguinha aí, vamos conversar mais. Aí é o que eu gosto de conversar. Você falou que é o assunto que, Tiago, agora vamos conversar um pouquinho mais. É o assunto, então, na oftalmologia, o que eu mais gosto de fazer Faz com muita frequência, opera toda semana? Faço, toda semana a gente opera bastante. Voltando lá ao assunto que a doutora tocou, é a estrutura, é a equipe de médicos, esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui de divulgação, da pessoa entender a importância de um diagnóstico precoce, de procurar um serviço de qualidade, tudo. Isso que vai fazer a diferença geral no futuro, da qualidade de vida desse paciente. Então, o Hospital de Olhos tem uma equipe muito especializada em várias áreas, inclusive em catarata, com muitos médicos especialistas em catarata. Nós temos o laser, que consegue fazer a cirurgia de catarata, que é o único daqui da região. O mais avançado? O mais avançado. Essa cirurgia é feita com microscópio. Nós temos também o melhor microscópio. Então é isso, é investir no melhor da tecnologia, no melhor das pessoas, no melhor da equipe, no melhor da divulgação para ter o resultado para o paciente. Isso é uma coisa interessante que a gente observa, né? O cuidado que vocês têm aqui, tanto do corpo médico, se atualizar sempre, estar sempre participando de congressos, de treinamentos fora. E toda a equipe é mobilizada, né? Chega final de ano, faz aquela confraternização com informação, sempre trazendo informação. Porque uma equipe coesa, isso também se reflete no resultado final, né? O Hospital de Olhos está numa evolução administrativa tremenda. E passa por isso. Os colaboradores... eu já estou aqui há um tempo. Eles estão felizes de estar trabalhando e eles conseguem transmitir isso para o cliente. Tirando a ansiedade do cliente, os medos e
E a equipe está trabalhando unida. É a tecnologia, o treinamento, as pessoas, é tudo. A divulgação, não tem como uma empresa ser muito boa e não divulgar. As pessoas lá de fora não vão saber o que está acontecendo aqui dentro. Vão achar que é tudo igual. E não é, muito pelo contrário, informação de qualidade como essa que a gente tenta passar para as pessoas que acompanham as redes sociais, que já são clientes, que vão se tornar clientes do Hospital de Olhos. É isso que também traz satisfação para nós. Para mim, como jornalista, eu tenho certeza que para o senhor também, como médico. E foi um prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. Um prazer, a gente vai ter outras oportunidades. Prazer foi meu e passou rapidinho. Foi rapidinho, né? A gente nem percebe, o tempo passa. Doutor Og, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês e parabéns. Abraço.